Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Feliz de estar aqui mais uma vez. Feliz de estar com os irmãos, para a glória de Deus, onde Deus tem abençoado nossas vidas para a glória de nosso Senhor. Estamos na correria, estamos aí pregando a palavra, mas para a glória de nosso Senhor, Deus tem feito grandes maravilhas onde a gente tem passado. Meus irmãos, abra a vossa Bíblia. Eu tentei correr nessa mensagem, mas não deu certo, não. Meus irmãos, Evangelho de João, no seu capítulo 5 e no seu verso de número 24. A irmã confirmou o louvor aqui. Eu estava em casa orando agora à noite, antes de vir para o culto. E eu à tarde ouvi esse louvor para a glória de Deus. Deus acabou confirmando essa mensagem para a glória de nosso Senhor. Eu estou com essa mensagem desde segunda-feira no meu coração, onde Jesus falou fortemente conosco. E quando eu estava na faculdade teológica, essa mensagem ardia no meu coração. Meus irmãos, Evangelho de João, no seu capítulo de número 5 e no seu versículo, vamos ler o versículo de número 16 até o versículo 24, que diz assim a palavra do Senhor. Porque isso os judeus perguntaram a Jesus: por que fazeis essas coisas no sábado? Mas Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Porque isso, pois, se os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão que vir ao Pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Porque o Pai ama o filho e mostra ao filho, todo que ele mesmo fez, maiores as obras do que este lhe mostrará, para que os maravilhasse. Pois assim como o Pai levantou os mortos e deu-lhe a vida, assim também o Filho dá vida a quem ele quer. Porque o Pai ninguém julgue mais deu ao Filho a todos o julgamento, para que todo homem, o Filho, assim como o homem, o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que enviou. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crer, que me enviou, tenha a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Amém, meus queridos? Queridos, estamos diante de uma palavra desta noite. Uma palavra aonde Jesus, aqui está falando sobre o texto diz: a honra, o Pai e o Filho. A Bíblia vai dizer então que os judeus começaram a interrogar Jesus, dizendo para ele: Jesus, por que fazeis essas coisas no sábado? Porque a Bíblia diz que porque os judeus não fazem nada no sábado. Mas a Bíblia diz que Jesus ele tem que mostrar que Ele é o Deus que cura no sábado. Aleluia. Ele é o Deus que levanta no sábado. Ele é o Deus que ressuscita no sábado.
Não é não, pastor? Porque a Bíblia vai dizendo, irmãos, que a Bíblia vai dizendo assim, olha, versículo de número 17. Mas Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora. E eu também. Então Jesus está dizendo, peraí, o judeu está dizendo aí, peraí. Como é que é Jesus? Então ele quebra o paradigma. Ele quebra dizendo, peraí, se os homens judeus não faz nada no sábado, Jesus disse, peraí, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Aleluia. Lamachura macaia suia. Aonde a Bíblia vai dizendo, irmãos, que quando Jesus disse, aleluia, diz assim, verso de número 18, porque isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, quer dizer, interrogar até, vão matar, vão tentar achar alguma ocasião para matar Jesus. Vão achar algum pecado, algum erro para matar Jesus. Aí a Bíblia vai dizendo logo depois, e os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só ele violava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai, fazendo igual a Deus. Então a Bíblia vai dizendo, irmãos, que quando Jesus está dizendo, Deus, eu sou imitador de Cristo. A Bíblia vai dizendo que Jesus está dizendo sobre a sua palavra. Ele não só violou o sábado, mas também, ele diz, olha só, mas também dizia que Deus era o próprio Pai. Ele honrou seu Pai. Ele honrou até o fim. E a Bíblia vai dizendo logo abaixo, versículo 19 diz, e disse-lhe, pois, Jesus, em verdade vos digo, aleluias, que o filho de si mesmo nada pode fazer, e então o que vim ao Pai fazer, porque tudo quanto ele fez, o filho faz igual. Aleluia. Por exemplo, a criança vê o pai fazendo alguma coisa errada. Vamos colocar assim, pastor. O filho automaticamente ele vai olhar. Ele vai focar. E ele vai fazer igual. Se o pai que está pregando a palavra de Deus, o pai está ensinando, o pai está exortando, o pai está dizendo, olha, Jesus está voltando. Ele está pegando e dizendo, eu quero ser igual ao meu pai, eu quero pregar a palavra de Deus. Então a Bíblia vai dizendo que aqui, Jesus está fazendo a comparação, que o filho, ele aprende igual ao pai. Ele quer ser igual ao pai. E a Bíblia vai dizer no versículo de número 20, porque o pai ama o filho. Olha só, pastor Renato. Jesus, dizendo, o pai ama o filho. Como diz a Bíblia Sagrada, o pai corrige o teu filho que ele quer o bem, irmão. Jesus não quer ver nenhum filho que se perca. Jesus não quer ver nenhum filho que fica abandonado nos campos. Não, Jesus ele está dizendo, olha só o que ele está dizendo, porque o pai ama o filho. Porque, olha só, João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para aquele que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Até seu filho não foi poupado, irmãos. Mas a Bíblia vai dizendo para nós aqui, mostra-lhe que tudo que nele mesmo fez, maiores as obras, é maior do que ele fez. Nós vamos fazer maiores do que o Senhor fez. A Bíblia vai dizendo para nós que quando Jesus diz, olha só, as obras que estas é maiores para que vós maravilheis. Seja maravilhados pelas obras que o Senhor está dizendo. Ei, você não vai fazer obra pequena, você vai fazer a obra maior do que eu já fiz. Curando, batizando, transformando, resgatando o homem do pecado, resgatando a pessoa do lamaçal, do
de lodo. Jesus deixou uma recompensa para nós ir por todo mundo, pregar no Evangelho. Jesus disse para ela: faça a minha obra, faça a minha vontade, pregue a minha palavra, porque eu estou voltando. Jesus dizendo: faça a minha obra, faça maior do que eu fiz. Porque a Bíblia vai dizer, olha só, porque, aleluias, olha só, verso de número 21. Pois assim como o Pai levanta os mortos, assim os mortos da vida, assim também o Filho dá vida a quem Ele quer. Ó. Jesus, Ele dá vida a quem Ele quer. A Bíblia vai dizendo que Deus levantou, aleluias. Deus ele tem autoridade para levantar o morto ou para deixar. Mas a Bíblia vai dizendo para nós, irmãos, que Jesus está dizendo assim, olha só, Jesus está dizendo, aquele que morreu para o mundo, aquele que deixou o mundo, nasceu para Cristo, veio para a vida eterna, veio para a vida, irmãos, de adoração, uma vida de alegria, porque a Bíblia vai dizendo para nós, irmãos, que quando a pessoa morre para o mundo, ele não pertence mais ao mundo, mas ele pertence ao Senhor Jesus. Ele pertence ao Senhor Jesus, porque ele não pertence mais ao mundo, mas ele pertence à maravilhosa graça de Deus. Porque a Bíblia vai dizendo, a sua palavra dizendo, pois, porque o Pai, porque o Pai ninguém julga, mas deu seu Filho a todos para ser julgado. Ele sofreu, ele foi rasgado, ele foi pregado na cruz, ele colocou, aleluias, a coroa de espinho, por amor, por mim e por você. Vou falar de novo, pastor Renato. Ele foi julgado, ele foi condenado. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Ele foi até a morte e tirou a chave da mão da morte. Porque ele é o dono da vida. E ele é o dono da morte. A Bíblia vai dizendo então que quando Jesus dizendo, olha só, verso 23, porque todo homem e o Filho assim como honra o Pai, que não honra, olha só o que Deus está dizendo, porque para que todo homem, o Filho assim como honra o Pai, quem não honra o Filho, não honra o Pai que ele enviou. Olha só o que Deus está dizendo para nós. Desculpa, pastor. Dizendo para nós. Quem não honra o Filho, olha só o que Deus está dizendo. Para que todo homem, o Filho que assim como honra o Pai, nós honramos a Deus a cada dia. Todo dia nós estamos honrando a Deus. O filho ele honra, olha só. O filho quando ele vai se formar em uma faculdade, ele vai honrar seu pai aqui na terra. Sim ou não? Porque a Bíblia vai dizendo, irmãos, aquele que não honra o filho e não honra o pai, quem enviou quem? Olha só. Jesus está dizendo para nós, irmãos, que a cada dia nós temos que honrar Ele na beleza de vossa santidade. Nós temos que honrar Ele em tudo. Nós temos que honrar o Senhor. Porque a Bíblia vai dizendo, olha só, porque aquele que não honra o Filho, olha só, quem não honra o Filho, não honra o Pai. Por isso, irmãos, que a cada dia Jesus está voltando e nós temos que honrar Ele a cada dia, porque Ele é o dono da vitória. Aleluia. Verso 23, verso 24 diz, e na verdade, quem ouve a minha palavra e crê nele, quem me enviou, tem a vida eterna. E não entra em juízo,
mas já passou da morte para a vida. Deus está dizendo para nós, aquele que ouve a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizendo assim, que na primeira, aleluia, ressurreição, que é apenas espiritual, quem crê em Jesus, passa da morte do pecado para a vida, é a segunda parte, aleluias, a segunda parte da ressurreição física, para que os crentes que nasceram de novo, espiritualmente, este é a segunda ressurreição para a vida eterna. E todavia, aleluia, e todavia, para os incrédulos que não participaram da primeira ressurreição, essa é a segunda ressurreição, que será, na verdade, a primeira para o castigo eterno. Então a Bíblia vai dizendo para nós em Daniel capítulo 12, versículo 2 diz, que aqueles que dormem em Cristo Jesus, uns serão ressuscitados para a vida eterna, e outros para o desprezo eterno. É forte isso, irmãos. Porque a Bíblia diz, a nós ouve a palavra, e tem muitos ateus por aí, que não acreditam que Jesus vai voltar. Que Jesus vai levar a igreja. Né, pastor? Mas a Bíblia vai dizendo que na tua mão vai ser notório. Jesus vai buscar a igreja, aleluia, aqueles que, porque Jesus vai achar muitos dispersos, muitos que estão dormindo espiritualmente. Mas Jesus disse, aquele que ouve, olha só, na verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê que nele que me enviou, tenha a vida eterna. Aquele que ouve e crê, irmãos, porque naquele que me enviou, tem a vida eterna. Jesus está dizendo, você ouve a palavra, você crê, porque foi Deus que enviou o seu filho para dizer, ei, peraí, eu enviei meu filho para mostrar para aqueles que eu sou o Deus de Israel. Porque o Senhor está dizendo para nós esta noite, irmãos, porque Ele tem a vida eterna e não entra em juízo. Não entra em juízo. Mas já passou da morte para a vida. Então nós não pertencemos mais, nós, irmãos. Nós estamos só esperando a hora que Jesus vir buscar a igreja. Buscar a igreja, porque versículo 25 diz que na verdade vos digo que já vem a hora, e a hora é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Senhor Deus, e os que ouviram viverão. Aqueles que estão dormindo, aqueles que estão no céu, aqueles que estão no repouso, aqueles vão ouvir e os mortos levantarão. Porque a Bíblia vai dizer no verso 26 diz, porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho a ter a vida a si mesmo. O Senhor está dizendo para nós, irmãos, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Nós estamos hoje, irmãos, o Jesus, ele está sendo como advogado, mas ele vai vir como juiz. Ele vai julgar a nossa causa. Ele vai julgar a nossa causa. Porque hoje ele está sendo como advogado, né, pastor? Mas ele vai vir como juiz. E ele vai julgar as nossas causas. Estou terminando, irmãos. Verso 28 diz, e não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiveres feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiveram praticado o mal para a ressurreição
do juízo. Lembra do Daniel capítulo 12, versículo de número 2? Os que morreram, os que dormem, serão ressuscitados. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então nós estamos a cada dia, nós estamos vendo os acontecimentos. Nós estamos vendo os acontecimentos pela televisão, pela rádio. Nós estamos vendo, irmãos, que Jesus está mostrando que Ele vai voltar. Aleluia. E muitos estão angustiando, muitos estão. Hoje eu estava orando a Deus, falando: Deus, desperta aquele povo que dorme, Jesus. Porque Jesus está vindo, irmãos. E nós temos que a cada dia ouvir a palavra de Deus. Muitos estão trazendo fábulas, muitos estão trazendo mentiras, muitos estão trazendo falso ensino. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, venham ouvindo a melhor palavra de Deus, que nós sabemos que Jesus é o único verdadeiro conselheiro, o princípio da paz, o alfa, o ômega, aleluia, o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente. Esse é o Deus que Ele mostra para nós em João capítulo 14, versículo de número 1. Não turbe o vosso coração, credes em mim, crede no meu Pai, na casa de meu Pai abundam moradas. Se fosse, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu vier, levarei vós comigo, porque aonde eu estiver, vós estarás também. Então Deus fez uma promessa para nós, irmãos, que Ele foi preparar lugar, e Ele vai vir buscar a tua igreja, aleluia, que está adorando, que está exaltando o nome do Senhor. Porque no Evangelho de Marcos, capítulo 25, no último versículo diz, aleluia, que Deus não sabe nem o dia, vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir sobre a terra. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora que o Filho do Homem há de vir. Porque a Bíblia também, em Evangelho de João capítulo 24, diz sobre o princípio de dores, fome, rumores de terras. Mas ainda não é o fim. Mas Jesus dizendo, irmãos, aquele que ouve a palavra e pratica, aleluia, você não vai ser, aleluia, enganado por fábulas, porque você está sendo instruído pela palavra de Jesus Cristo. Para mim fechar aqui e dizer para a tua vida, aleluias, dizendo assim, aleluias, porque não procurais a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Não é a sua vontade, não é o seu querer, mas é a vontade e o querer do Senhor. Porque ele está dizendo, eu não posso de mim mesmo, mas fazer as coisas algumas, como ouço, assim julgue o meu juízo, e justo, porque não procuro a minha vontade. Não é minha vontade. Se fosse a nossa vontade, nós estávamos em casa, né, pastor? Mas é a vontade de Deus, nós está aqui, adorando a Ele, até a sua vinda para a glória de Deus. Enquanto Ele não volta, nós pregamos a palavra, a verdadeira palavra de Jesus, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que cura, a palavra que levanta, a palavra que anima, a palavra do Senhor é a nossa direção ao céu. Aleluia. É a palavra. Então, irmãos, fica essa palavra no teu coração, porque Jesus disse, eu sou ontem, o hoje e o eternamente da tua vida. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Pastor Renato, obrigado por essa oportunidade mais uma vez, para a glória de Deus.